Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro Judas Iscariotes. Acesse o vídeo anterior para que você acompanhe essa história desde o princípio. Vamos dar continuidade então à leitura. Agradeço pela sua presença e pela participação aqui conosco. Vamos lá então. Na casa de Lázaro. Jesus e seus discípulos caminhavam ao longo do Rio Jordão. Próximos do Mar Morto, tomam o rumo da aldeia de Betânia. Aproximam-se do lar de Marta e Maria, onde iam rever Lázaro, que o Senhor trouxera do túmulo para a vida, após esse irmão de Maria e Marta ser tido por morto. As duas irmãs, como que pressentindo a chegada do Mestre, colocaram-se à porta com o coração em festa. E poucos instantes depois, eis que surge o Senhor. Maria corre ao encontro do Senhor e beija-lhe as mãos. E com Jesus a apoiar o braço direito sobre seu ombro, eis que todos se acercam da modesta residência, que por obra e arte de Maria sempre estava enfeitada de flores. Bem-vindo, Senhor! Saúda Marta. Lázaro, de súbito, ajoelha-se aos pés do Senhor. Levante-se, Lázaro, ordena ao Senhor. Venha ao seu lar na companhia de nossos amigos da Boa Nova, para sentir o seu coração banhado nas luzes da eternidade. Lázaro beija-lhe as mãos enternecido. Jesus, abraçando a Lázaro, adentra aquele formoso lar. Todos tomaram assento à mesa de refeição. Marta, como sempre, voltada para as atividades domésticas, ia e vinha, servindo a mesa e a cada um dos convivas daquele encontro descontraído e doce. Lázaro estava ao lado do Senhor. Seus olhos vívidos, tanto quanto seu coração, estavam inteiramente assentados na figura sublime do Mestre Jesus, registrando-lhe cada gesto e como que bebendo cada uma das palavras do sublime benfeitor. Ora, onde está Maria? Indagou Simão Pedro. Essa minha irmã, censurou Marta, olhando à sua volta. Quase sempre se esquece das gentilezas que devemos às nossas visitas. Nisso, Maria entra no local da ceia. Aproxima-se de Jesus, trazendo uma ânfora com uma libra de nardo puro, e aproximando-se do seu amado mestre, ajoelha-se a seus pés, e deitando o precioso bálsamo, envolve os pés do Senhor, ungindo-os com um gesto de profundo carinho. Todos se admiram do gesto de Maria. E, completando a ação de profundo carinho e desvelo, enxuga os pés de Jesus, com seus longos e sedosos cabelos, e naquele momento o lar todo recende o perfume do bálsamo. Há um clima de profundo amor em todos os corações. Judas, que estava próximo, ao ver o quadro em que todos se detinham extasiados, levanta-se com um ar de extremado zelo e se aproxima mais de Jesus e de Maria. Maria! Diz Judas com um tom de censura acre na própria voz. Por que, ao invés de banhar os pés do Senhor com esse bálsamo de nardo, tão puro e tão caro, você não vende esse perfume por 300 dinheiros? E após uma estudada pausa, completou. Se você o tivesse vendido, poderíamos distribuir o dinheiro às pessoas pobres, ao contrário de desperdiçar tal preciosidade, ungindo os pés do Senhor. Criou-se um clima de constrangimento e apreensão. Todos voltaram seus olhares para Jesus. Jesus, fitando docemente o zeloso Judas, rogou-lhe: respeite este gesto de amor, Judas. Se ela me perfuma durante a vida, deixemo-la que guarde este bálsamo de nardo para que venha me ungir, no dia em que me embalsamarem. Mas, Senhor, seriam 300 dinheiros a distribuir entre os mais carentes de nosso mundo, contrapôs-se Judas. Jesus deteve-se num olhar carinhoso, envolvendo Judas. Filho, preze o seu cuidado para com os mais pobres. No entanto, os pobres, vocês sempre os terão a seu lado, no passar dos milênios, enquanto vocês estiverem trabalhando para despertar a consciência da terra. Mas a mim, contudo, nem sempre vocês terão.
João, que estava à direita do Senhor, gravou tais palavras. De repente, todos tiveram a sua atenção voltada ao ruído de uma multidão que se aproximava daquele lar, rogando pela bênção de Jesus. E muitos, entre todos aqueles que para lá se dirigiam, queriam ver Lázaro, querendo notícias daquele que Jesus fizera ressurgir de sob a pedra de um túmulo. Judas, isolando-se de seus companheiros, meditava. Em Jerusalém. Simão Pedro, João e Judas saíram de Betânia para Jerusalém. No dia seguinte, os judeus comemorariam a festa da Páscoa, quando recordariam o início de sua vida nova, libertos da escravidão no Egito, há quase 2000 anos. A multidão estava agitada, observou Judas. Está me parecendo que a alegria vai além da comemoração tradicional. João, observando também, confirmou. Você tem razão, Judas. Se bem tragam ramos de palmeiras, parece-me que exista alguma outra coisa no ar. Vou colocar-me no meio do povo para ver, destacou Judas. E lá se foi ele. Alegria pela Páscoa? Perguntou Judas a uma pessoa. Só pela Páscoa, não. Hoje é um dia muito importante. Mais que o dia da Páscoa? Ora, jovem, respondeu o interpelado. Não sabe por acaso que hoje visitará nossa cidade aquele que dizem que será o nosso rei? Quem será o nosso rei? Insistiu Judas. É aquele nazareno chamado Jesus, que ressuscitou Lázaro. O coração de Judas saltou dentro do peito. De pronto, correu ao encontro de Simão Pedro e de João, dando-lhes a notícia. Querem fazê-lo rei de Israel? Explodiu Simão Pedro. Nada menos que isso, completou Judas. É talvez o momento esperado de nosso triunfo. Essa multidão levará o nosso mestre a ocupar os palácios. Judas, interrompeu João, você delira. Não deliro não, afirmou Judas. Vocês é que estavam cegos e não queriam ver, confundindo o nosso mestre com um embaixador celestial desinteressado da ordenação necessária da sociedade. Judas ensaiou sair às pressas. Onde você vai, Judas? Interpelou Simão Pedro, aturdido com o que também ouvia, vindo do povo e vendo que a multidão aos gritos se dirigia à entrada de Jerusalém, na confluência do caminho que vinha de Betânia. Vou buscar animais nobres, montaria dos reis, respondeu Judas. E João e Simão não puderam refrear o discípulo amigo. Judas segurava o bridão do animal ajaezado para Jesus. Os três amigos, num dado momento, viram que Jesus se aproximava com outros de seus discípulos, vindo pelo caminho de Jerusalém. A multidão avançou na sua direção, clamando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, é o Rei de Israel. Quando Judas quis impor o nobre animal para a montaria do Senhor, viu que Jesus se voltou ao encontro de um jumentinho e tomou essa montaria para passar entre a multidão. Senhor, advertiu-o Judas, reis têm esta outra montaria. Jesus, olhando para o discípulo e para a multidão que agitava os ramos de palmeiras, informou-o: Judas, um servo como eu não toma a montaria dos reis. E Jesus, atravessando por entre a multidão, seguia um tanto mais adiante, cavalgando um animal que se destinava a ser usado como montaria apenas por escravos e servidores. Os fariseus, sacerdotes que a tudo observavam, mesmo assistindo ao descontentamento de Judas, disseram entre si: Vejamos que nada adianta não ter esse homem o animal que é cavalgado por reis. Embora no lombo de um jumento, o mundo vai atrás dele. Ação dos sacerdotes. Caifás, o sumo sacerdote, estava indignado. Diante dos anciãos do povo e dos sacerdotes menores, reunidos em seu palácio, após a glorificação do Senhor, pela multidão que o aclamara por rei de Israel, Caifás ponderou: Devemos dar um basta a esse nazareno. E como fazê-lo? Indagou um dos presentes, se ele é acolhido pelo povo como Salvador. Caifás fungou e esbravejou:
Não sabemos acaso sobre a fragilidade da opinião popular? Se a multidão oferece perigo pelas suas inclinações estúpidas, não há um só daqueles entre nós que poderá, o mesmo que aclama, levantar pedras contra os falsos profetas de nossa raça? Todos concordaram. A nossa tolerância para com esse Nazareno já se esgotou. Todos concordaram. Sabemos, inclusive, que os romanos que nos dominam veem nesses agitadores como esse tal de Jesus instrumentos para explorar nossa fraqueza e nos dominarem mais ainda. Pois que matemos Jesus, gritou alguém colérico. Matá-lo sim, é o que convém, concordou Caifás, para a empreitada de colocar um final na vida do mestre Nazareno. Então, indagou outro, pedindo uma definição. Caifás, qual velha raposa, advertiu. Não convém, no entanto, sujar nossas próprias mãos em sangue. Poderíamos, com a precipitação, ter a multidão contra nós. E que faremos? Perguntou um outro. Precisamos prendê-lo à traição e matá-lo, sentenciou Caifás. Mas deveremos ter outras mãos que não as nossas a responder por essa morte. Um dos presentes adiantou-se sobre os demais. Dirigindo-se a Caifás, anunciou a baixa voz. Sei de alguém que poderia ser nosso instrumento. De quem se trata? Indagou Caifás, vivamente interessado. É um dos discípulos do Senhor. Um dos seus discípulos poderá ser nosso agente? Sorrindo maldoso, o informante completou. Ele é um jovem estouvado. Talvez você, Caifás, já tenha tido notícias dele, já que por várias vezes ele esteve no templo querendo uma entrevista particular. Não me lembro, resmungou Caifás. Quem é ele? E por que nos serviria? Ele ambiciona ser um dos principais, do suposto do novo reino. Os ambiciosos são fáceis de serem confundidos, ponderou um dos anciãos, ali presente. Basta que o alimentemos com suas ilusões, e ele se tornará o braço de nossa justiça. Houve um silêncio crescente e palpável. Quem é esse? Pediu Caifás, querendo o nome do traidor. Judas! Judas Iscariote, Senhor! Alguém intercedendo em favor de Jesus ponderou. Será um crime! E onde nossa consciência diante do altar? Novo e mais pesado silêncio. Ah! Exclamou aquele que levantara o nome de Judas. Sabendo que esse tal de Jesus foi aclamado rei, montado num jumentinho, e sabendo que os jumentos são montarias de servos e escravos, por que não pagar as 30 moedas que na lei dos patriarcas é o preço da vida de um escravo? Judas, que não se refizera ainda do seu contraditado, por Jesus não ter aceito um animal nobre para a montaria, foi procurado por um mensageiro do templo. Comigo você quer falar? Perguntou Judas ao capitão da guarda do templo. Sim, tenho uma mensagem de Caifás. Que mensagem? Não é propriamente uma mensagem, é um convite. Como levei diversas vezes o seu pedido para uma entrevista, finalmente Caifás lhe reservou uma hora noturna para ouvi-lo. Caifás me receberá? Sim, e no palácio dele, que fica nas cercanias do templo. E quando? Ainda esta noite, quando ele estará reunido com outros dos principais do templo. E sorrindo, o capitão da guarda completou. Que deferência especial Caifás lhe concede. Judas teve as portas do palácio abertas. Tarde da noite, encontrou-se em movimento entre fariseus, saduceus e os principais sacerdotes do templo de Jerusalém. Acolhido como se fosse alguém de sabida importância. Aquele Jesus pretende ser rei, disse Caifás. Judas sentou-se, examinado por todos os presentes. Você sabe, porém, que esse Jesus tem as atitudes dos escravos. E tão só por isso não o cremos digno de um trono, onde viesse dominar criaturas mais preparadas do que ele, para dirigir um povo. Judas sentiu-se honrado com tais declarações. Considerando na sua intimidade que ele, Judas, deveria contribuir para precipitar a instalação de Jesus como rei de Israel, e com isso alcançar uma posição de destaque entre seus pares, considerou que as colocações dos principais sacerdotes
vinham ao encontro de seu ideal. O que você quer para nos entregar Jesus? O que vocês querem me dar para eu entregá-lo? Caifás, com algumas moedas de prata nas mãos, respondeu: 30 moedas de prata. E Judas recebeu naquela triste hora as 30 moedas de prata, que pela lei vigente era o preço pela vida de um escravo. E desse momento em diante, Judas se fazia instrumento das sombras. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.